Iniciando aqui a gravação com vocês, mais um encontro de análise de obras e de discussão, resolução de questões. A obra em questão aqui agora, que eu vou trazer, que a gente vai bater um papo, é a respeito de Frida, tá? Frida é clássico aqui no Paso NB, não é da listagem de vocês, mas a galera que pegou a lista anterior a de vocês no primeiro ano, eles pegaram Frida no primeiro ano. Foi até curioso eles colocarem Frida aqui no terceiro novamente, porque ela ficou um bom tempo lá no primeiro ano. E aí ela retoma, né? E eles colocam aqui a Frida, traz a Frida de volta aqui. Num certo ponto faz sentido trazer a Frida no terceiro ano, porque ela vai estar associada ali mais às vanguardas, ali ela vai estar conectada, né? Com o modernismo, mais ou menos ali. Então, de fato, no primeiro ano, ela não fazia muitas vezes tanto sentido assim, a não ser por conta de algumas temáticas ali em volta da sua obra, né? A questão lá que a gente tem as pirâmides astecas, e aí falar um pouco do México, falar da cultura, civilização pré-colombiana. Então aí tudo bem. Mas falar assim da pegada dela, ela tá mais conectada mesmo com o terceiro ano. Então olha só, eles trouxeram aqui pra gente o autorretrato da Frida na fronteira entre o México e os Estados Unidos, uma produção de 1932. E aí, eu até trouxe aqui uma imagem, né? Vou coloquei aqui, ó, uma imagem dela. Eu não sei quem de vocês aí já chegou a visualizar essa obra. Alguém já estudou essa obra aqui? Já deu uma olhadinha nela? Provavelmente os professores de artes aí devem ter começado praticamente por essa obra, né? Eu imagino que eles devem ter começado aqui por essa obra. Essa obra aqui, ela é até relativamente simples, assim, em relação à questão da gente visualizar, mapear aqui. Tem outras obras, assim, mais complexas. Então, assim, a gente consegue captar bastante coisa. Lógico que muita coisa a gente tem que buscar, tentar identificar aqui, né? Aqui a gente tem Frida e ela está quase centralizada na imagem. Ela está levemente à direita, ou seja, a gente percebe na imagem que metade da imagem aqui é Estados Unidos, ou seja, à direita da Frida nós temos aqui os Estados Unidos e à esquerda da Frida nós temos aqui o México, né? Por isso, Frida aqui na fronteira do México com os Estados Unidos. Por isso que o nome da obra é esse, né? O nome é esse aqui. E aí o que nós temos, né? À direita, nós temos aqui os Estados Unidos, a bandeira dos Estados Unidos aqui no meio da fumaça, né, das chaminés, da indústria. E aqui a gente percebe que nós temos aqui a inscrição Ford nas chaminés. Deixa eu até salvar essa imagem para abrir em tamanho maior para vocês, porque fica ruim, né, ver pequenininho demais. Deixa eu abrir aqui essa imagem, colocar essa imagem aqui num tamanho maior para a gente. Deixa eu só colocar ela aqui. Eu até tinha separado ela no slide ali, acabei não abrindo. Mas enfim, vou falando aqui enquanto eu vou abrindo para vocês. Então a gente percebe a Frida com um vestido ali, rosa, com a bandeira do México na mão, né? E a gente tem à esquerda elementos que remetem à cultura mexicana, né? E à direita elementos ali claramente americanos, né? Norte-americanos ali. Então, assim, nós vamos ter uma discussão que é a questão da leitura dos elementos ali que compõem essa obra à esquerda e à direita. Então, quando vocês vasculharem as análises aí, vocês vão perceber que o pessoal vai fazer uma discussão do que teria à esquerda, do que teria à direita da Frida, tá? Deixa eu só abrir aqui de novo, que acho que agora eu consigo projetar aqui a imagem para vocês. Deixa eu jogar aqui. Vamos lá. Acho que agora vai. Pronto, agora sim, ó. Aí vai ficar melhorzinho, porque aqui eu consigo já rabiscar. Então, olha só, o que nós temos aqui, ó. Praticamente nós temos essa divisão, então a gente consegue perceber bem essa marcação aqui, ó, essa divisão aqui da Frida, né? A gente percebe que ela tá aqui, ó. À direita nós temos aqui, como eu falei, a fumaça, né? E a bandeira dos Estados Unidos aqui dentro da fumaça. Nós temos aqui a inscrição Ford que eu falei tá aqui, ó. Ford, aquela marca, né, de veículos, montadora de veículos, tá? Ford, tá escrito bem aqui nas chaminés. Aqui nós temos vários prédios atrás, ó. Vários prédios aqui atrás.
Nós temos aqueles dutos de chaminé, né, de respiro de chaminé que fica na beira, muitas vezes, de prédios, parecendo robôs aqui, né, como se fossem robôs aqui alinhados. Nós temos aqui embaixo um alto-falante, nós temos aqui uma lâmpada, e aí como se fosse um motor aqui, né, interligando aqui, como se fosse um gerador de energia, né, interligando aqui, conectando com a Frida, né, e vários cabos. E aí perceba que esses cabos, o cabo aqui desse negócio, ele vai se interligar com essas plantas, né? Vai acabar interligando aqui com essas plantas, as raízes, né, das plantas. E aqui nós temos uma inscrição. A Frida, ela aparece aqui sobre esse pedestal, né, sobre essa estrutura que parece de concreto. E aí nessa estrutura, ela está sobre ela como se ela fosse uma estátua, né? E aí embaixo tem uma inscrição que eu vou falar daqui a pouco a respeito disso, tá? Então, o que, que nós temos aqui, né? Nós temos uma obra que vai proporcionar a gente a fazer essa leitura. Mas é interessante a gente perceber mais ou menos, né? O que, que nós temos aqui de conexão, né? O que, que nós temos aqui mais ou menos de contexto. A Frida, como todos sabem, né, é uma artista aí muito importante, né, muito guerreira na vida, aí, teve vários problemas de saúde, né, ao longo da sua jornada, e principalmente a questão da luta para ser reconhecida dentro da arte, né? Tem vários filmes que vão falar sobre a história da Frida e vão mostrar a sua dificuldade ali, no seu contexto ali, de se colocar na questão de artista mesmo, né? Então tem um dos documentários aí que tem, um dos filmes que tem, até quando ela começa a realizar a pintura, o pai dela mexer com isso também, quando ela vai começar a realizar a pintura, não era muito comum a mulher se envolver com isso. Isso na arte a gente tem vários momentos históricos, a mulher com dificuldade dessa inserção e havia um preconceito muito forte. E aí ela vai tentar entrar nesse meio ali, trazendo o seu talento. E aí quando ela até conhece o seu marido, né, o Diego lá, tem até umas situações curiosas entre eles, né? Que ele fica meio desconfiado, até depois ele encantar, né? Se encantar com a produção dela. Mas aqui, basicamente, nós teremos aí uma situação, né? Um contexto ali em que a Frida e o Diego vai para os Estados Unidos. O Diego, ele vai para lá, né? A trabalho para os Estados Unidos e ela o acompanha, né? E ela, né, lógico, vai junto também. E ela já estava num período de produção intensa. Posteriormente, ela acaba até fazendo uma exposição lá, mas quem vai, na verdade, no primeiro momento, é o Diego, para poder participar de uma exposição lá. E aí, a Frida, eles ficam uma temporada por lá, e aí ela conhece, né, a América, conhece os Estados Unidos, e isso faz com que ela tenha suas reflexões a respeito do que vai acontecendo entre ela e o Diego ali, e as coisas, e a questão do olhar para as suas origens, né? Assim, aquela saudade, aquela nostalgia, aquele olhar, né, para o México, né? Aquela defesa ali, aquela comparação de certa forma, né? Então aqui nós vamos perceber elementos da cultura norte-americana e elementos da cultura mexicana nessa pintura. A gente percebe lá em cima, por exemplo, aquelas pirâmides clássicas, né? Aquelas construções clássicas ali. Quem fez o País Um lá sabe, né? Nós temos ali as pirâmides astecas e tal, maias, lembra um pouco a lógica ali dessas pirâmides. Nós temos aqui alguns símbolos muito comuns também que nós percebemos, a lua, o sol, muito comum também dessa cultura, né, muito presente. E aqui nós temos alguns elementos também da cultura, tá? Da cultura mexicana aqui, esses bonequinhos aqui, a gente tem vários elementos. Aqui tem algumas plantas exóticas também que vão reforçar isso aí. Então aqui são elementos característicos da cultura da Frida, né? E ela vai, de certa forma, fazer um contraponto aqui, uma comparação, né? Fazer essa comparação aqui, ou ter esse momento de relembrar e dar uma olhada, né? Então a gente percebe aqui ao centro ela segurando a bandeira do México, né? A gente percebe também bem sutil, quando a gente traz para cá, bem sutil, ela tem um cigarro na mão direita, ela tem um cigarro do lado dos Estados Unidos. Alguns analistas vão até colocar que esse cigarro remete à fumaça, da fumaça que está do lado dos Estados Unidos, né? A gente vai ter aqui as bandeiras de cada lado, né? Então a gente tem a bandeira de cá,
né? E nós temos a bandeira com a Frida também aqui. As duas bandeiras aparecem, né? Isso vai trazer, de certa forma, marcar essa fronteira geográfica que a gente vê, né? O pessoal vai trazer muito que esse quadro ele vai trazer essa fronteira geográfica, né? Bandeira e elementos daquela nação de um lado, bandeira e elementos da nação do outro. O que a gente tem também? A gente tem, como eu falei, a Frida aparecendo mais do lado dos Estados Unidos. Alguns autores vão colocar que provavelmente ela faz isso não porque ela prefere os Estados Unidos, mas porque ela quer ressaltar mais elementos da cultura mexicana. Tá? Então, essa é a análise que predomina mais do pessoal destacar, que ela quis enfatizar um pouco mais. Lógico que a gente pode encontrar aí alguns autores trazendo um olhar diferente quanto a isso. A prova vai buscar aquilo que é de mais consenso, ela não vai entrar muitas vezes na briga ali daquilo que não é muito 100%. Do lado esquerdo, o que a gente percebe, né, em relação a essa obra? No lado esquerdo aqui, a gente consegue perceber, de certa forma, por ter a planta, por ter a natureza, por ter todos aqueles elementos que remetem à morte, né, a renascimento ali, o ciclo natural da vida, né, da vida e da morte, tá? Então a gente pode ter aqui muito forte essa questão principalmente pelos tons marrons, ali ela vai trazer tons marrons, coisas nesse sentido, vegetação, natureza, terra, né? A gente vai ter isso de um lado contrastando com o clima ali totalmente árido ali do lado de lá do espaço americano. Aqui, nesse espaço americano, provavelmente Detroit, tá? Onde ficava ali a sede, era um grande polo de automobilístico, né? Uma grande cidade ali na época. Então, ali os autores vão destacar que é Detroit porque o Diego esteve lá, né? Eles foram para lá, para Detroit, para essa exposição. Do lado direito, né, que é o lado americano, a gente vai ter uma paisagem já que a gente pode perceber, de certa forma, mais morta, assim, né? Sem muita vida, no sentido de contraponto ali ao que a gente vê do outro lado, né? Não tem planta, não tem árvore, né? São prédios, fumaça, poluição, indústria. Então, alguns autores vão destacar o seguinte, que aqui a gente tem um cenário totalmente dominado pelo avanço tecnológico, pela indústria, né, pela questão industrial, tá? E aí vai aparecer com tons mais frios, cinza, azul. Do outro lado nós tínhamos o marrom, né? Tínhamos o verde, aqui já um cinza, né? Já está meio desbotado, parece estar meio desbotado ali. Então nós teremos mais nesse sentido. Essa questão dela destacar também essa indústria, a indústria automobilística, a indústria como um todo, isso é motivo muito de orgulho também nacional para os Estados Unidos, porque nessa época que estava bombando a indústria americana, em especial Detroit, né? Detroit era um grande polo industrial, era, né, uma referência mundial aí na questão de ser polo industrial. Então, isso era motivo de orgulho, né? Que a Frida talvez até ironiza isso aqui nessa pintura, né? Falando, né, que motivo de orgulho talvez deveria ser outras coisas, raízes, né? A paisagem mais natural, a questão mais natural. Do lado direito também a gente pode pensar na questão que é a apropriação dos recursos naturais, porque a gente sempre teve ali uma dualidade, uma rivalidade ali de México com os Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos o tempo inteiro tentando colonizar, dominar o México, né? Isso acontece até hoje, essa briga que tem ali, deles tentarem exercer o domínio sobre o território mexicano. E aí, quando a gente percebe aqui os fios de energia aqui, ó, se conectando às plantas, às raízes das plantas do México, a gente pode pensar também que poderia ser uma tentativa, né, uma simbologia dessa questão da apropriação dos recursos naturais do México pelos Estados Unidos. Essa relação de exploração, de dominação, né, que existe até hoje. Né? Então isso pode estar representado aqui nessa pintura da Frida, né? As raízes ali, meio que os fios meio que querendo dominar as plantas ali, sugar, né, as plantas ali, a energia das plantas. Isso pode ser uma conexão bem interessante que nós temos ali, né? O que mais que nós temos, né? A Frida, ela aparece naquela posição dela de sempre, né? Normalmente ela não muda muito a posição dela, que é aquele olhar de frente, né? Aquele olhar desafiador, aquele olhar que vai trazer força, vai trazer identidade e vai trazer também aquele fortalecimento da autoestima dela, né?
Então é mais ou menos no geralzão é o que nós temos em relação a essa pintura aqui. Dá para falar muito mais coisa, mas eu vou dar um geralzão aqui só em relação ao que a gente precisava para essa questão, tá? Então o que nós temos aqui? Voltando para a questão, vamos entender o que eles trouxeram. Então eles trouxeram aqui a pintura da Frida e mais uma vez eles estão trazendo a prova preto e branco para a gente. Quem já pegou provas do PAS de 2019 para trás, vocês vão ver que a prova era coloridinha, bonitinha, né? E aí o Sebrasp, ele está economizando bastante nas provas, né? Porque a prova não vem mais colorida. É complicado você analisar uma pintura preto e branco e ter que ter uma noção das cores, né? A prova do PAS 2 mesmo trouxeram lá o Manet, trouxeram lá o Van Gogh. E aí como é que você vai analisar a Noite Estrelada, né, com um negócio em preto e branco? É complicado isso, mas eles estão trazendo a prova preto e branco, já é a segunda edição que eles fazem isso, né? Muito ruim dessa maneira. Aí olha só, o que eles trouxeram aqui pra gente? Item 63, pessoal. Item 63, ele vai trazer o seguinte pra gente aqui, ó. No autorretrato, Frida representou 2 países com níveis distintos de desenvolvimento, né? O México, indígena e ancestral, e os Estados Unidos da América, potência industrial e tecnológica. O que vocês acham aqui desse item aí, hein? Se vocês fossem marcar, vocês marcariam o quê? Então, o que eles colocaram aqui pra gente, ó? Vou grifar aqui, ó. Frida apresentou 2 países com níveis distintos de desenvolvimento, né? México, indígena, né? Tradição indígena e ancestral. E os Estados Unidos, potência industrial e tecnológica. O que vocês acham? Certo? Augusto disse que está certo ali. O item está certo, né? Com certeza. Você não precisava nem saber muita coisa, não precisava nem ter analisado essa obra para poder saber disso, né? Mas pela leitura da imagem, a gente consegue também desconfiar disso, né? Da maneira como a própria Frida coloca, né, ali a indústria de um lado e a questão ancestral do outro, a gente consegue identificar isso. Mas pelo que nós temos também de conhecimento aí, que a gente ouve, que a gente percebe nos livros aí, a gente tem essa noção mesmo que os Estados Unidos sempre foi uma potência industrial e tecnológica e o México ali vai ter uma referência mais, uma simbologia mais associada à questão indígena e ancestral mesmo, né? Da valorização disso aí. Uma pegada mais cultural, né? Vamos lá, certinho. 64, ó. 64. O raio ou descarga elétrica atmosférica. Isso aqui é de física, tá? Vamos ver se a gente consegue matar aí. O raio ou descarga elétrica atmosférica, representado no retrato, né, da Frida, é um fenômeno que ocorre devido à variação de potencial elétrico. Variação de potencial elétrico entre a nuvem e a superfície terrestre. Ele está se referindo ao raio aqui em cima, né? Tem esse raio bem aqui, ó. Tem um raio bem aqui, ó. Então ele está se referindo justamente ao raio que acontece ali, né? Ele quer saber se um raio acontece dessa maneira, né? Pela variação de potencial elétrico entre a nuvem e a superfície terrestre. Aquela questão da carga elétrica, né? Lá da nuvem, a carga da superfície, se ocorre uma variação de potencial, isso gera o raio, tá? Uma questão conceitual, né? De potencial elétrico aqui. É interessante a maneira como eles colocaram, né? A galera de física aqui foi bem criativa na hora de buscar essa questão, tá? Depois vocês podem dar uma conferida lá, o item correto, de fato é isso mesmo, tá? A variação de potencial elétrico ali entre a nuvem e a superfície é o que realmente vai gerar essa questão do raio, né? Porque aí vai ser a descarga elétrica atmosférica ali, né? O raio vai ser basicamente isso. Então eles trouxeram certinho, bonitinho aqui o conceito, tudo ok. Um item aí de física misturado com a questão da Frida, tá bom? Eles poderiam até ter cobrado outras coisas, eles poderiam ter cobrado resistores, né? Resistores, capacitores, por conta ali do motor, da lâmpada, mas não, eles focaram lá em cima no raio, né? Eles podem, de repente, no outro momento, voltar, de repente, na prova de vocês e voltar para cobrar aqui resistores, capacitores, lei de Ohm, eles podem cobrar, aí vai depender do examinador lá, né? Beleza, beleza. Item 65. Item 65, o que nós temos aqui, ó? A empresa estadunidense Ford,
a empresa estadunidense Ford, representada no autorretrato de Frida, anunciou recentemente o fechamento de fábricas e o encerramento total das atividades no Brasil, devido aos incentivos fiscais oferecidos por outros países latino-americanos, como Colômbia, Chile, que já possuem plantas industriais dessa empresa. Vocês fossem marcar isso aqui na prova, vocês marcariam o quê, pessoal? Questão de atualidade. Essa questão aqui, na verdade, para mim é mais de atualidade do que de qualquer outra coisa. Você poderia ter estudado essa obra aqui 1000 vezes que você não ia acertar essa questão só pela análise da obra. Isso aqui, eles cobraram conhecimentos gerais, atualidades. Eles cobraram aqui, na verdade, essa lógica da gente tentar entender elementos, né, situações importantes do cenário atual. Então eles cobraram isso. A empresa estadunidense Ford, representada no autorretrato da Frida, anunciou recentemente o fechamento de fábricas e o encerramento total de suas atividades no Brasil, devido aos incentivos fiscais oferecidos por outros países latino-americanos, como Colômbia, Chile, que já possuem plantas industriais dessa empresa. Pergunto para vocês, isso é certo ou isso está errado, pessoal? Certo ou errado? Ó, o Augusto colocou ali. Mais alguém arrisca aí a destacar? E aí, pessoal? O que vocês acham? Vocês acham que a Ford fechou no Brasil recentemente por conta de incentivos fiscais oferecidos por outros países? Vocês acham que seria isso? Ó, a Vitória falando, eu acho que não por esses motivos. Que fechou, fechou, né? A Ford fechou no Brasil, né? Isso foi até, salvo engano, no início do ano. Vou até trazer aqui para vocês, ó. Ford encerra sua produção no Brasil. Essa reportagem aqui, ó, é de janeiro de 2021, tá? Certo? Então tem a reportagem aqui, ó. Então a Vitória está trazendo, eu acho que não por essa causa, né? Por esses motivos. Eu acho que foi por outros motivos, né? Então, pessoal, esse item aqui perguntando se a Ford ela fechou no Brasil por conta de ter recebido incentivos fiscais lá em outros países latino-americanos, como por exemplo Colômbia e Chile, isso não é verdade, tá? A Ford fechou no Brasil em razão da crise causada por conta da pandemia. Tá? Então, nessa reportagem, vou até passar para vocês depois, reportagem até do site do governo federal. Ó. Essa é a reportagem aqui. Ó. A reportagem vai falar bem assim, ó. A justificativa é a crise gerada pela pandemia que atinge o mundo desde o início de 2020. Segundo a Ford, a pandemia da Covid-19 amplia e persiste a capacidade ociosa da indústria e a redução de vendas, resultando anos de perdas significativas. Então, o que acontece é isso, né? A Ford está presente em mais de um século na América do Sul e no Brasil, e sabemos que essas são ações muito difíceis, mas necessárias, disse aí o CEO da Ford, né? Aí tem aqui, ó, o mercado nacional será abastecido com veículos produzidos principalmente na Argentina e no Uruguai, cujos países cujas operações da empresa não serão afetadas. A montadora encerrará as vendas dos vários modelos que fazem no Brasil. Ford EcoSport, Ford Ka e o T4, e assim, e outros também. Tá? Então, é isso, né? A Ford fechou aqui as atividades no Brasil, mas não foi por conta dela ter recebido incentivos fiscais, ou seja, de repente isenção fiscal na Colômbia e no Chile. Não foi por isso, não foi porque o outro país oferecia uma melhor condição de trabalho para ela. Foi porque aqui no Brasil as vendas pararam. As vendas paralisaram a ponto, né, deles não darem conta ali de tocar a produção por não estar saindo o carro, não estar vendendo o carro. Então, ela fechou aqui. Por ela ter outras montadoras, outras unidades na América do Sul, ela vai abastecer o Brasil com esses carros produzidos aqui nos países vizinhos, né? Mas ela vai fechar as montadoras aqui do Brasil. Fechou, né? As montadoras aqui produzidas no Brasil. Então, olha que curiosa essa questão. É uma questão de atualidades. Isso sempre tem aqui na prova do País 3.
principalmente na parte final da prova, só que muitas vezes é de geopolítica. Eles cobram muito essa questão da relação dos Estados Unidos com o restante do mundo. Estados Unidos, China, Estados Unidos, Rússia. Eles cobraram muito nos últimos anos a relação do governo Trump com China, Trump com Rússia, a relação dos Estados Unidos com os outros países, com as outras nações. Aqui o curioso, eles cobraram, aproveitaram o Frida que tem Ford fechou, trouxeram a questão. Questão que se vocês não tivessem acompanhando o noticiário, nunca responderiam essa questão aqui. Porque ficou bem bolada, né? Porque de fato algumas empresas saem do Brasil por incentivos fiscais em outros países, mas não foi o caso da Ford. Beleza, então o item tá errado, tá? Não foi por conta desses motivos aqui, ó. Não foi por incentivos fiscais, foram por outros motivos, tá bom? E ela não fechou para ir para Colômbia e Chile. Na verdade, ela fechou e vai continuar abastecendo o Brasil pelo Uruguai e Argentina, tá? Então nem envolve Colômbia e Chile aqui na jogada. Beleza, beleza? Então avançando aqui, vamos para mais questões. 66, ó. A competitividade e a riqueza da indústria automobilística dos Estados Unidos estão representadas no autorretrato pelo complexo industrial da Ford, situado na cidade de Detroit, no estado de Michigan, um dos grandes centros urbanos industriais do mundo atual. Olha que interessante, né? Ele está dizendo o seguinte, ó, aqui no retrato da Frida, a gente tem aqui do lado direito, né, toda aquela conexão, né, aqueles elementos ali que compõem ali os Estados Unidos, a bandeira, a indústria e a Ford, né? As chaminés aqui são as chaminés da Ford, que era uma grande potência aqui, e Detroit, uma cidade de referência industrial, principalmente no meio automobilístico, né? Aí ele traz isso para a questão, ele fala, ó, a competitividade, a riqueza automobilística dos Estados Unidos estão representadas no complexo industrial da Ford. Sim, beleza. Vamos lá, não se esqueça que na hora de responder as questões, a gente sempre tem que trazer aqui, dividir a questão em pedaços, né? Aquela outra nem precisou, mas essa aqui já tem informações separadas aqui. Então, a parte inicial que ele está trazendo é o que está lá, beleza? Situada na cidade de Detroit, Michigan, nos Estados Unidos, beleza. Até aqui, beleza. Aqui é uma coisa só. Aí ele vem falar, aí ele conclui, a partir daí ele traz outra coisa, ó. Ele acrescenta uma informação nova. Ele fala que Detroit aqui, né, esse complexo aí, né, industrial da Ford lá em Detroit, né, Detroit, então, seria um dos grandes centros urbanos industriais do mundo atual. Pergunto para vocês, o que vocês acham em relação a isso? O que vocês acham em relação a isso? A primeira informação eu já disse que nem precisa falar, né? Tá lá em cima. Agora, a de baixo, será que é verdade mesmo? Detroit é um dos grandes centros industriais, né, urbanos, né, centros urbanos industriais do mundo atual? Ó, a maioria colocou que acha que tá errado. Pessoal, é isso mesmo, tá? Depois dê uma pesquisada em Detroit, tá? Detroit, ela tá falida hoje em dia, tá? Ela era a referência, né? Como foi colocado na pintura da Frida, ela era a referência mesmo de uma cidade industrial e tal. Quando se falava em indústria, se pensava em Detroit, principalmente de veículos e tal. Só que com o tempo, Detroit foi declinando, tá? Detroit foi passando por uma situação complicada. Então, nos últimos anos, Detroit deu uma queda violenta, assim, em dívidas, endividamento e tudo mais. Então, Detroit não é esse grande centro urbano industrial hoje mais não, tá? Isso aqui já foi, tá? Ela já foi. E aí ele traz, né, do mundo atual. Naquela época era, e foi por muitos anos, mas recentemente ela não é mais. Os últimos mais ou menos 10 anos ela já teve um declínio bom aí, mas ultimamente, né, isso foi fortalecido, né? Eu até tinha separado um artigo para falar sobre isso aqui, e aí principalmente quando veio a pandemia do coronavírus, aí que Detroit foi para o espaço mesmo, né? Ela perdeu muita força, ela já estava tentando se reerguer, aí com o coronavírus, aí que ela ficou, né, que ela perdeu espaço mesmo. Eu vou trazer um artigo para vocês aqui, ó, artigo de 2013.
Olha só, artigo de 2013. O que ele está falando aqui pra gente? Ó, Detroit, símbolo da indústria automobilística, declara falência. Olha aí. Símbolo da indústria automobilística declara falência. Então, tá vendo? Então, Detroit não é essa potência mais, tá? Já tem um bom tempo, ó, 2013. De lá para cá, né, ela reinou aí durante muitos anos como sendo referência, principalmente nessa época que essa pintura aconteceu, né? Mas daí em diante, ela foi, né, passando por dificuldades ali. Então, esse artigo aqui, ele até vai explicar o que aconteceu com Detroit. Vou mandar para vocês aqui, ó, tá? Estou mandando aqui para vocês, mas vocês terão outros artigos aí mais recentes que vão falar também de Detroit, já no contexto do coronavírus, tá? O coronavírus ali também fez um estrago lá, assim, no que diz respeito à economia e tal, e da população também, contaminação. Então, isso, o item, então, ele fica errado, né? Em razão disso, ó, em razão dessa parte final, tá bom? Na minha opinião, duas questões. Mais uma questão de atualidades, tá? Mais uma questão de atualidades. Então é importante vocês ficarem lendo aí, resolvendo, estarem antenados no noticiário, principalmente de economia mundial, tá? Geopolítica, economia mundial, porque olha só, os caras estão trazendo isso pra gente, né? Trazendo questões aí pra gente. Às vezes você pode gabaritar ali, né? Estudar todas as obras e os caras ainda vão colocar questões aqui que você dificilmente vai deduzir. Beleza. Avançando aqui, o que nós temos, né? A gente entra aqui agora, eu vou fazer uma de necropolítica, e aí eu queria voltar num outro momento para reunir mais questões de necropolítica. Eu vou fazer... Deixa eu ver aqui. Eu daria para fazer... São quantos que nós temos aqui? Nós temos até o 70. Deixa eu fazer... Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer... Eu queria deixar esse item aqui para a gente falar depois só de necropolítica. Eu vou fazer o 67... 68, 69 e 70. Eu vou deixar o 68, porque o 68 eu queria abrir mais para falar do Achille Mbembe de necropolítica, tá? E aí eu vou precisar aprofundar mais para resolver essa. Então eu vou resolver essas outras aqui que estão mais rápidas. Primeira coisa, quem aí que já estudou necropolítica? Coloca aí para mim, quem já viu lá o trabalho do Achille Mbembe, necropolítica. Vocês já estudaram lá esse trabalho aqui? Esse texto? Esse é o maior texto que nós temos na prova, tá? É o maior texto que nós temos na prova do PAS 2. Um dos maiores. Eu não vou falar que é o maior, porque nós temos ali embaixo algumas literárias que são enormes também. Mas se a gente pensar nos trabalhos avulsos, né? Ele é um dos maiores. A Ruth está falando que já, mas não entendeu. É um texto complexo. É um texto complexo porque ele é denso pra caramba, né? Ele vai trazer muita informação. O Mbembe vai fazer um resgate histórico grande demais. Ele vai puxar, justificar, para lá na frente ele colocar ali as suas ideias, né? Então, olha só, esse texto aqui, ó, Necropolítica, eu até trouxe ele aqui, ó. Esse é o texto lá, ó, Necropolítica do Achille Mbembe. Essa é uma obra que a gente já esperava que ia cair. É uma obra que tem uma pegada muito atual. E eu acho que ela vai cair de novo na prova de vocês, tá? Esse é o documento, tá? Necropolítica do Achille Mbembe. É um ensaio, na verdade, esse aqui é um ensaio do livro, né? Então é um resumo do livro. São 30 páginas aqui. Então é um documento de 30 páginas para a gente fazer a leitura, tá? Aí neste ensaio aqui, nós temos vários temas, ó. Ele vai fazendo um resgate, ó. Ele vai fazendo um resgate aqui. Aí tem separado por tópicos, né? Política, o trabalho da morte e o tornar-se sujeito. Aí ele vem e fala um pouco. Aí mais pra frente traz algumas imagens, ó. Traz algumas imagens. Aí, ó, o biopoder e a relação de amizade. De inimizade, aliás. Tá aqui outro tópico, aí ele vai discutindo. Então é um ensaio. Aqui foi separado por temas, né? O pessoal separou pelos principais temas abordados lá no livro. Aqui ele vai fazer um resgate, ó, questão jesuíta, né? Aí, ó, o necropoder
ocupação colonial na modernidade tardia. Aí ele vai. Aí tem várias coisas aqui, ó. Máquinas de guerra e heteronomia. Aqui, papapá. Aí ele vai falar de democracia, vai falar de um monte de coisa, de movimento ao metal. Aí ele vai falando, vai fazendo um resgate enorme, ó. E aí aqui tem a conclusão, né? Esse aqui é o ensaio, então, como eu falei, é como se fosse um resumo ali desse trabalho do Bembe. Primeira coisa que a gente tem que lembrar lá desse trabalho, né, do Necropolítica, primeiro quem criou, né? Essa obra foi escrita pelo Achille Bembe, tá? Que é um camaronês filósofo, muito importante para a atualidade. Ele tem a mesma importância ali, que eu percebo que a Chimamanda teve, que vocês estudaram lá no primeiro ano, né? Era a obra lá do primeiro ano. A Chimamanda, ela teve uma relevância importantíssima para discutir a questão racial e outras questões mais, questões econômicas, né? Questões de desigualdade social, questão da literatura também. E o Bembe, ele também traz uma contribuição muito forte, só que principalmente para a questão política, tá? Política, histórica e ao mesmo tempo econômica. Ele vai discutir uma série de coisas aqui, tá? Ele é professor de Harvard, tá? É camaronês, né? Nascido em 57 mais ou menos. E ele formou na França, fez a graduação na França e posteriormente se tornou professor nos Estados Unidos, da Pensilvânia, e atualmente está em Harvard. E aí o que acontece? Ele dedica boa parte do seu estudo, né? Ele direciona o seu estudo principalmente para pesquisar a história da África, né? E estudar o pós-colonialismo e atrelar isso com as ciências sociais e política. Então, o que o Bembe vai fazer? Ele vai estudar o que acontece nesse período pós-colonial e ele vai tentar desconstruir discursos, né, olhares, conceitos ou ressignificar conceitos à luz, né, de uma pessoa negra tentando desconstruir o lado de lá, como a Chimamanda falava, né? A história tem dois lados, então às vezes ela é escrita do lado do colonizador, e aí a gente esquece de ouvir o colonizado para saber como é que é lá, porque às vezes pode não ser bem assim. Então o Bembe, ele vai gastar bastante energia nisso, de reescrever muita coisa, né, da social, política, econômica, sob o olhar, questionando, trazendo novos conceitos, criticando o Estado, falando como o Estado age, só que do olhar da pessoa negra, né? E aí ele vai fazer isso em vários trabalhos, e um desses trabalhos, que é o que dá um boom na carreira dele, é esse trabalho chamado Necropolítica, que é um termo que ele faz uma junção de alguns termos ali, para ele falar que muitas nações, estão usando o poder, né, para matar as pessoas propositalmente, né? De certa forma, seria mais ou menos nesse sentido, o termo necropolítica, né? Matar sabendo que está matando, mas falando que isso é consequência, né? É uma coisa natural e que vai acontecer isso mesmo. Ele vai até muitas vezes conectar, no ensaio até há uma conexão com várias nações, mas a gente não deixa de pensar do que acontece, por exemplo, quando a gente tem operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, que a gente vê que muita gente morre e tal. Então o Bembe, querendo ou não, ele vai colocar isso como sendo um exemplo de necropolítica, né? Quando o governo do Estado, né, manda a polícia subir o morro, né, metendo bala ali e tal, de certa forma para ele é uma ação que o Estado tem noção da gravidade, tem noção das consequências, mas ainda assim permite que isso aconteça. E aí muita gente morre e o Estado fala, não, ok, isso faz parte, né, do processo ali, a gente tem que matar para poder pegar os caras. E aí ele vem criticar muito isso, né? Além de outras coisas que ele vai criticar aqui. Então, ele vai falar que o Estado, ele aproveita dessa soberania, desse poder, né, para poder liberar, né, ou autorizar que isso aconteça, né? A eliminação, extermínio ali de populações, de pessoas da sociedade ali que não tem nada a ver com a história. Então, nesse ensaio, ele vai trazer um pouco disso.
Então, ele vai trazer vários conceitos, vários detalhes lá em cada divisão dessa, mas em linhas gerais seria mais ou menos neste sentido, né? Aí vai ter uma discussão interna lá dentro, que é a questão de matar ou deixar de viver, né? Ele fala que isso constitui os limites da soberania e tudo mais. Então lá dentro ele vai discutindo um monte de coisa aqui a respeito disso, mas antes ele vai fazer um resgate histórico, ele vai fazer uma reflexão sobre lá no período colonial, lá não só do continente africano, mas de outras nações também, e falar quais foram as estratégias de dominação. Ele vai puxar lá nos gregos, nos romanos, vai exemplificar, vai passar por Israel, Palestina, e aí ele vai mostrar como é que as coisas sempre aconteceram nessa questão do uso do poder, né, do uso do poder para matar, e ele vai discutir tudo isso, fazer um raio-x para no final ele arrematar com essa questão de falar, ó, isso tudo para mim é necropolítica. Né? É quando o Estado cria um sistema político de matança, né? Mas em nome do Estado, né? Justificando que isso não tem como evitar e que é assim mesmo e pronto. Então ele vai criticar muito isso. Deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu esqueci. Eu até tinha grifado aqui alguns pontos. Por isso que eu queria falar só do Bembe um dia, para eu poder já a gente aprofundar em cada ponto desse. Mas no geral é mais ou menos nesse sentido que ele vai trazer aqui pra gente, tá? Ele vai puxar o conceito de biopolítica do Foucault, tá? Então ele vai trazer o Foucault e vai, a partir do conceito de biopolítica do Foucault, ele vai fazer uma reflexão em cima e vai avançando, né, para discutir essa questão colonial, vai puxar lá o sistema escravocrata, plantation e por ali vai, para poder justificar tudo isso, né? Então, para ele, o que vai ser essa necropolítica? Vai ser a política da morte para o controle das populações. É isso que ele vai resumir. O que seria necropolítica? Política da morte para o controle das populações. Os estados, várias lideranças, vários estados, vários países aí, quando eu digo estado, eu estou falando país, né? Estado com E maiúsculo, aqui eu estou... ele vai destacar isso. Várias nações fazem uso da necropolítica, que é essa política de morte que mata muito, né, para o controle das populações, seja para gerar medo, seja para dizer que vai gerar, que vai trazer uma sensação de segurança, mas matando para isso. E aí ele usa o termo necropolítica. Necro, né, daquela questão de morte, né, traz um prefixo ali para associar a morte, então política da morte é o principal que vocês têm que levar a respeito dessa obra aqui, tá bom? Aí eu vou separar um dia para a gente falar só sobre essa obra. Aí, voltando para a prova, né, o que nós temos aqui? Ele traz um pequeno trecho do Bembe, e aí ele fala bem assim, ó. Propus a noção de necropolítica e necropoder para explicar as várias maneiras pelas quais o nosso mundo contemporâneo... Então, ele se apropria desses conceitos, ele propõe esses conceitos aqui para explicar como o nosso mundo contemporâneo funciona, né? Ó, como o nosso mundo contemporâneo, armas de fogo são implantadas no interesse da destruição máxima de pessoas e da criação de mundos de morte. Né? Ele fala principalmente quanto mais a gente põe armas na mão da população, isso pior vai ficando, né? Aí ele coloca aí, né, a criação de mundos de morte. Formas novas e únicas de existência social, nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida, né, condições de vida que lhes conferem o status de mortos-vivos. Então é mais ou menos isso aí. Ele vai discutir aqui dentro do texto que, na verdade, por exemplo, o Estado muitas vezes, na maioria das vezes, decide quem vai morrer e quem vai viver. O Estado muitas vezes toma essa decisão em nome da gente. Então não é a gente que decide quem vive e quem morre. O Estado vai decidir isso pra gente. Ele vai colocar isso aqui no texto também. Isso a partir de políticas públicas, né? Como eu falei, quando o Estado autoriza uma ação, quando o Estado põe arma na mão da população, quando o Estado direciona tal situação, tal intervenção, muitas vezes ele sabe que vai ter morte ali e ele está, de certa forma, autorizando que aquele grupo ali pode morrer, em detrimento de outros. É isso que ele vai discutir lá também. Vamos lá, eu vou colocar o 67, o 68 eu vou pular, porque eu tenho que voltar para fazer um raio-x mais detalhado. 67, o que nós temos aqui? A globalização e a competitividade global são os fundamentos da destruição de várias economias endógenas pela diminuição das rendas,
pelo desemprego, pela precarização do trabalho, de maneira que as populações empobrecidas são submetidas à exploração e à desvalorização. O que vocês acham em relação a esse item aqui, ó? A globalização e a competitividade global são os fundamentos da destruição de várias economias, tá? Pela diminuição de renda, pelo desemprego, né? Pela precarização do trabalho, pela maneira como as populações empobrecidas são submetidas à exploração, né? Submetidas à exploração e à desvalorização. O que vocês acham? Vocês acham que está mais ou menos no caminho? Seria isso mesmo? Não seria? O que seria aqui, pessoal? Está correto, né? Vocês colocaram aí, correto, e é isso mesmo, né? Falou em globalização, falou em competitividade global, eu vou falar de exploração, né? Eu vou falar em exploração, eu vou falar em desvalorização. Aqui, quando eu leio isso, eu só passo a lembrar sempre do termo, né? Uberização, né? Que são os aplicativos aí e tal, que o pessoal critica muito por conta da fragilidade das relações de trabalho, né? Porque antes você tinha um vínculo formal de trabalho, que era o seguinte: eu vou lá, eu tenho uma carteira assinada, eu tenho meu vínculo fixo com aquela empresa e aquela empresa tem uma responsabilidade comigo de proteção. Então ela vai me dar todo um aparato, uma garantia mínima de sobrevivência, né, de suporte. E quando você quebra esse vínculo e traz novas formas de relação de trabalho, você fragiliza bastante esse tipo de coisa. Por um lado, o discurso vai ser: eu vou gerar mais emprego, porque aí isso vai custar menos para o patrão, eu vou gerar mais emprego. Por outro, para o lado do funcionário, você até pode pensar: não, vai gerar mais emprego, ele vai ter mais chances, mais oportunidades. No entanto, se a gente for olhar, ele fica mais frágil. Por quê? Ele não vai ter aquele suporte de seguro-desemprego, de férias, de 13º, de não sei o que lá. Ele vai ganhar pela produção, né? Então você cria uma nova forma que o cara tem que se matar para trabalhar, para ganhar às vezes um mínimo, né? Um proporcional às vezes menor do que o que ele teria se ele fosse trabalhar formal. E tem todo um debate em cima disso, isso sempre flerta como temas de redações por aí, que é essa questão da flexibilização das relações de trabalho no contexto atual, contexto moderno, contexto tecnológico, e que há duras críticas em relação a isso, né? Por exemplo, quando surgiu a Uber, o pessoal foi moda, né? A galera gostou e tal. Depois o pessoal parou para pensar e falou: pera, mas não era aquilo que eu achei. Eu achei que eu ia ganhar rios de dinheiros aqui e tal, e parece que quem está enriquecendo é só a empresa. Eu que estou trabalhando aqui tenho que trabalhar demais para ganhar uma graninha ali, e eu não estou tendo determinadas proteções aqui que eu teria se fosse uma relação mais formal. Então, por isso que, por exemplo, nós tivemos greve aí dos Ubers, o pessoal pressionando, isso virou pauta em São Paulo, né, lá na Câmara de Vereadores, o governo de São Paulo tentou propor projeto de lei, tentar arrochar a empresa Uber para ela melhorar a relação de trabalho para com o pessoal, né? Do mesmo modo, essas empresas de entrega de aplicativo aí, você tem toda uma relação muito frágil de funcionário ali, que ele é apenas um número para aquela empresa ali, e ele tem que fazer muitas entregas. E aí, principalmente os que fazem de bicicleta ou de outros meios que não seja moto ou carro, eles acabam ficando numa situação complicada, né? Que com o passar de alguns meses, eles vão sentindo na pele como é que funciona. E a empresa ela não vai dar um suporte nenhum, porque ele não tem um vínculo com a empresa formal. Ele apenas está conectado com ela para poder fazer a entrega, para ganhar o dinheiro ali, mas ela, por exemplo, não tem que muitas vezes ser responsabilizar esse funcionário ou ser responsabilizada para dar algum tipo de proteção para ele. Então, essas relações aí modernas, elas estão em discussão, tá na moda, e o pessoal vem discutindo aí justamente para forçar com que as empresas tenham um olhar mais interessante, mais completo para esses funcionários. Então, isso vai trazer, né? Competitividade, globalização, querendo ou não, a gente percebe isso, né? Exploração, desvalorização. Você percebe nessa questão, por exemplo, dos aplicativos, uma desvalorização dos funcionários, né? Desses colaboradores ali da organização. Esse aqui eu falei que eu volto para falar com vocês em outro momento,
E aí a gente passa para os 69,70. Olha só, 69. O aumento da compra e do registro de armas de fogo, o aumento da compra e do registro de armas de fogo no Brasil durante a pandemia conforma-se à noção de necropolítica do Bembe, uma ação cotidiana de transformação da arma de fogo em um objeto de consumo em um contexto social de desigualdade e violência em diversas escalas. Então, o que ele está trazendo? Vou repetir aqui. Deixa eu até ajeitar a questão aqui. Deixa eu ver se está certinho aqui para vocês. Deixa eu só corrigir aqui a posição da questão. Ó, pronto. Então, vamos lá. Ó. O aumento da compra de arma de fogo no Brasil, durante a pandemia, conforma-se à noção de necropolítica do Bembe. Então ele está dizendo que o aumento, a procura, né, até o apoio do Estado, né, para essa questão do aumento, né, na compra de armas de fogo, isso está conectado com a necropolítica do Bembe? O que vocês acham? O que vocês acham? Certo, certo. Alguém mais? Gostaria de colocar aí, de marcar? Beleza, Augusto também certo. É isso, né, pessoal? Nós tivemos aí, a gente vem tendo um aumento, né, no número de armas de fogo, né? O Brasil, ele praticamente dobra, ele vai dobrar o número de registros, né? Ou seja, a compra, ele dobrou nos últimos 3 anos. Né? A compra de armas de fogo, ela dobrou. Principalmente porque no ano passado nós tivemos várias flexibilizações e decretos que meio que facilitavam ali ao acesso, né? Ao porte, à posse ali de armas de fogo. Consequentemente, a população vai em cima e vai querer comprar. Né? Então a gente teve aí uma dobra, né? Nós dobramos o número de armas de fogo na mão de civis nesses últimos 3 anos. Tá? Então a gente vai ter isso aqui mesmo e o Bembe vai falar sobre isso, né? Naquela questão a gente até falou sobre isso também. Então, quanto mais armas de fogo a gente põe na mão da população, mais à beira do caos a gente pode ficar. Né? Então, mais a gente pode ter um ambiente violento. Essa é a tese que o Bembe vai defender aqui na necropolítica. Ele não vai falar só de arma de fogo, né? Mas ele vai citar vários exemplos e vai conectar isso ao conceito como forma de necropolítica. Né? A gente disponibilizar arma de fogo para a população. Ele vai citar isso principalmente em algumas nações aí que já tem, os números têm mostrado a complexidade disso, de quando a gente faz isso. Então, 69, item correto, tá? Gabarito preliminar, a banca deu como correto esse ponto aqui, beleza? Item 70. Item 70 aí, pessoal. O que nós temos aqui no item 70? Formadas por distintos processos de formação de palavra, a palavra necropoder e mortos-vivos carregam a ideia de morte em suas acepções. E aí, o que vocês acham? O que ele está falando aqui pra gente? Ó? Ele está falando assim, ó. Formadas por distintos processos de formação de palavra. Então aqui ele está falando sobre os processos de formação de palavra. Eu acho que vocês devem ter estudado isso no primeiro ano, se eu não estiver enganado. Não sei se vocês estudaram isso agora no terceiro. Processo de formação de palavra. E aí ele fala que a palavra necropoder e mortos-vivos, essas duas palavras aqui, carregam a ideia de morte em suas acepções. Ou seja, a origem dessa palavra, né, a maneira como essa palavra é construída, quando você vai olhar a origem, isso sempre vai estar atrelado à ideia de morte, né, na origem da formação aí dessas palavras. O que vocês acham? Vocês acham que está certo ou que está errado? E aí? Certo, 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 certo. Vocês lembram dos processos de formação de palavras?
Todo mundo lembra aqui dos processos de formação de palavras? Ó, os processos de formação de palavras, quando a gente estuda lá, por exemplo, guarda-chuva, ilegal, anormal, né? Muitas palavras elas são derivadas da junção, né, de outras palavras, né? Mas essa junção pode ser a junção pura e simplesmente conectar as duas ou reunir dois termos e transformar em um novo, né? Então essa formação de palavras, a gente pode ter as formações de palavras por derivação ou por composição, tá? Derivação e composição. Na derivação, a gente pode ter derivação prefixal, sufixal, né? A gente tem outros também, mas as principais é prefixal e sufixal. O que é isso? A prefixal, a palavra, ela é derivada, né, de uma palavra que você acrescenta um prefixo para formar a nova palavra. A sufixal, você acrescenta um sufixo para construir essa nova palavra. Então, a gente pode ter várias palavras nesse sentido. E algumas que não resultam de nenhum tipo de junção dessa, né? Se a gente for observar aqui as nossas palavras aqui em questão, por exemplo, a palavra necropoder, como é que é a construção dela? Não é aqui necro mais poder? Não é isso? Necro mais poder? Aí a gente junta e vira necropoder? Não é isso? Então, aqui, ó, ele juntou necro com poder. O necro remete a essa questão de morte, né? Ele juntou com poder, transformou e virou necropoder. Nessa construção de palavras, vocês estão vendo que ele apenas juntou. Eles apenas juntaram as palavras aqui para construir a nova palavra. Então ele pegou necro, juntou com poder, reuniu, transformou na palavra nova. Ele pegou duas palavras distintas, juntou, virou a palavra nova, né? Essa palavra nova, necropoder. Alguém se lembra qual que é o nome desse processo de quando eu construo uma palavra nova a partir de duas anteriores, apenas juntando essas palavras? Alguém lembra como é que é o nome desse processo aqui que está acontecendo? Alguém se lembra o nome desse processo? E aí, pessoal? Ó, a Vitória colocou ali um processo. E aí? E aí? Aglutinação. Ó, pelo menos o pessoal tá lembrando dos nomes ali, né? Ó, o que que acontece? Quando eu faço a junção de duas palavras aqui, né, ou apenas acrescento ali, né, uma palavra, um prefixo, né, eu posso ter várias formações, né, várias construções de palavras aqui. Bem, aqui eu poderia olhar esse processo aqui, ó, do necropoder, eu poderia olhar como talvez acrescentando apenas um prefixo, tá? Se eu for enxergar esse cara aqui, ó, se eu for enxergar esse cara aqui como sendo um prefixo à palavra poder, se eu for colocar isso como sendo um prefixo, isso aqui seria uma derivação prefixal, tá? Prefixal. Beleza? Que é de prefixo, né? Eu acrescento um prefixo para pegar aquela palavra poder e associar a essa palavra a uma outra palavra, né? Então, se eu considerar esse cara dessa maneira, né, eu teria essa questão, né? Aí a Vitória até falou, parassintética, né? A parassintética, ela vai ter justamente, vai ser muito parecido aqui, né? Só que normalmente a parassintética você vai ter um prefixo e um sufixo, né? Vai ser a junção dos dois aqui, né? Aqui eu acho que até poderia ser parassintética aqui também. Eu acho que entraria aqui. Porque, por exemplo, eu acho que seria mais parassintética até do que prefixal, porque eu estou acrescentando aqui a palavra primitiva, recebendo um prefixo ou um sufixo, tudo junto, reunindo. Eu acho que sim, eu acho que poderia ser.
né? Mas aí precisava do radical, porque aqui, na verdade, a parasintética, eu preciso ter um cara aqui, acrescentar aqui e acrescentar aqui, né? E nesse caso aqui eu não tenho. Eu acho que é mais prefixal, então. Eu acho que é mais prefixal aqui mesmo. Eu acho que seria prefixal aqui, viu, pessoal? E a outra palavra, essa aqui, mortos-vivos. Qual que seria esse processo aqui? Mortos-vivos. Eu peguei mortos com vivos, né? Não juntei, deixei um tracinho, né? Como é que é o nome desse processo aqui? Eu peguei a palavra mortos, peguei a palavra vivos e reuni, mas com um tracinho ali no meio. Qual que seria o nome desse aqui? Desse processo aqui? E aí? Será que é o aglutinação? Será que é o aglutinação? Alguém concorda ou discorda? A aglutinação tem um parceiro, né? Normalmente tem um parceiro ali que sempre está por ali, né? Que os dois sempre estão conectados. Ou é um ou é outro, né? No processo de formação de palavras por composição, nós temos a justaposição e a aglutinação. A Vitória está até trazendo para a gente aqui a aglutinação. Qual que é a diferença entre eles, né? Na justaposição, o que, que eu faço? Eu não tenho a perda de elementos. Então eu pego uma palavra, junto com a outra, e elas ficam do mesmo jeito que eram. Na aglutinação, eu tenho a perda de elementos. Quando eu pego uma, junto com a outra, encaixo, há perda em alguma das partes. Tá? Então nós temos essa diferença entre as duas ali. Tá? Então, no caso aqui da justaposição, por exemplo, se eu pego lá, se eu pego ali, por exemplo, deixa eu tentar lembrar aqui um exemplo aqui pra gente. Deixa eu colocar pensar num exemplo aqui pra gente colocar. Por exemplo, planalto, né? Planalto. Planalto, né? Planalto, plano mais alto. Isso é aglutinação. Planalto, plano mais alto. Tá vendo que planalto, quando você junta, você perde? Né? Se eu pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Planalto. Isso aqui vai ser plano mais alto. Vocês estão vendo que quando eu junto plano com alto, eu perco palavra? Então, quando eu perco palavra, né? A alteração de pelo menos uma palavra na grafia ou na pronúncia, aqui eu vou ter a aglutinação. Só que, por exemplo, aqui no caso de mortos-vivos, eu estou perdendo palavra? Mortos-vivos eu perco palavra? Mortos é mortos, vivos, vivos. Quando eu estou juntando, eu estou perdendo palavras? Não, não perdi palavra. Então, só juntou. Quando eu só junto, mas não perco palavras, aí é justaposição. Então, é o que nós temos aqui, ó. Justaposição. Tá? Então, esse processo de formação aqui dessa palavra é justaposição. É o mesmo que nós temos lá com guarda-chuva, pé de moleque, né? Tudo isso ali vai entrar aqui, girassol, todos esses aí vão entrar aqui nesses casos, né? Couve-flor é justaposição também, né? Tudo aqui, passatempo, vai entrar aqui. E na aglutinação, aí eu tenho, por exemplo, eu falei ali do planalto, eu poderia ter também aguardente, né? Água mais ardente. Então eu poderia ter isso, né? Então, perdeu palavra, aglutinação, né? Não perdeu palavra, só juntou, justa posição. O próprio nome já diz, né? Justa posição. Então, voltando para o nosso item aqui, ó. Eu não sei se vocês estudaram isso esse ano. Vocês estudaram isso aí esse ano? Que ano que vocês estudaram isso aí? Primeiro ano? A impressão que eu tenho é que é primeiro ano, né? Isso aqui. Mas eles cobraram aqui de vocês. O Douglas falou, faz tempo, né? Eu acho que isso aqui é primeiro ano, viu? Não me lembro em que série que eles dão isso aqui não, mas eu acho que é mais primeiro ano.
Porque o terceiro ano eles vão trazer mais a questão da morfossintaxe, sintaxe período composto. Eu acho que isso aqui é mais primeiro ano. Mas eles começa lá no fundamental, igual a Vitória tá falando, começa lá no fundamental. Aí o ensino médio o pessoal dá uma aprofundada, né? E eu acho que eles vão trazer isso lá no primeiro ano. Mas aqui independe, tá, pessoal? Porque o terceiro ano ele é o cumulativo, né? O terceiro ano ele pode cobrar qualquer coisa para trás, né? Ele vai ser meio que cumulativo. Então eles trouxeram isso aqui, processo de formação de palavras. Ele falou bem assim, ó, formadas por distintos processos. Então ele está dizendo que essas duas palavras, necropoder e mortos-vivos, elas são formadas por distintos processos, tá? Distintos processos. Nós temos distintos processos? Temos distintos processos aqui, tá? E aí ela vai trazer pra gente aqui... e aí a gente só estava avaliando quais eram os processos, né? Então, formada por distintos processos de formação de palavras, a palavra necropoder e mortos-vivos carrega a ideia de morte em suas acepções. Certinho, tá? São processos diferentes das duas palavras e aqui nós temos realmente isso acontecendo aqui pra gente, beleza? Então, item certinho. Ok? Pelo menos pro gabarito preliminar, bateu aqui com o nosso gabarito. Vamos ver o gabarito definitivo, porque alguém pode ter entrado com recurso, alguma coisa assim, aí pode mudar uma coisa ou outra. Depois, assim que eles disponibilizarem lá aberto, aí eu vou retomar aqui para ver se teve alguma alteração. Mas eu acho que já está disponível até para vocês consultarem. Eu acho que o definitivo já está aberto para vocês. Aí o outro texto que nós temos, pessoal, o outro texto que nós temos aqui é o texto que vai falar da AIDS, né? E das infecções sexualmente transmissíveis. Esse é um texto que ele é obra também, tá? Aqui a gente vai ter essa obra também, lá no final. E aí eles trouxeram um pequeno trecho que já resume todo o artigo. Lá vai ser um artigo científico, tá? Que é Prevenção de HIV/AIDS na concepção de jovens soropositivos. Eles vão trazer uma entrevista, vão trazer os dados coletados nesse artigo científico. Esse artigo está aqui, ó. Não é um artigo grande, é de rápida leitura, de fácil entendimento. Esse artigo aqui, em 15 minutos, você consegue ler esse artigo todinho e consegue entender aqui como é que foi a pesquisa. Então, foi uma pesquisa aqui da Estela Regina e da Luciana Maria, pesquisadoras, tá? Que realizaram aqui uma pesquisa com jovens a respeito dessa questão da percepção deles, de como foi o contágio, como é que aconteceu, qual que é a visão deles e tudo mais. Então, eles aqui mostram mais ou menos qual é a faixa, quantas pessoas foram entrevistadas, e aí eles fazem a discussão dos dados aqui embaixo, ó. Eles vêm trazendo a discussão dos dados aqui embaixo a respeito disso, tá bom? Então aqui é de fácil leitura, rapidinho, né? Eles perguntam, por exemplo, dos jovens, né? Se eles se arrependem, se não se arrependem, qual era a visão que eles tinham e qual era a visão que eles têm hoje, por serem soros positivos, já se mudaram a opinião, se não mudaram. Tudo isso aparece aqui dentro dessa pesquisa, né? Desse trabalho acadêmico aqui. Então, muito interessante esse trabalho, muito importante mesmo, porque eles trazem trechos da fala, né? Da resposta ali dos entrevistados. Então, um artigo pequeno, muito tranquilo, e que praticamente assim, a ideia está resumida na questão. Então, eles trouxeram aqui a questão, ó. As infecções sexualmente transmissíveis, o IST e a AIDS em adolescentes, são problemas graves e ainda pouco visíveis no campo da saúde, né? Então, ele fala aqui, ó, são problemas graves e pouco visíveis no campo da saúde. A população brasileira, na faixa etária de 10 a 19 anos, é expressiva, né, correspondendo a cerca de 17,9% da população total. Quando somada à população jovem, de até 24 anos, corresponde a 26% do total de brasileiros. Então aqui ele está se referindo, assim, ao total da população, né? A população na faixa etária de 10 a 19 é uma população grande, né? E quando você junta com a galera de até 24 anos, que é a população jovem, você vai ter ali praticamente um quarto da população, né? 26,7%. Esse contingente populacional representa um dos grandes desafios da sociedade para um futuro melhor, né? Para que o futuro
melhor seja garantido. Apesar de a AIDS ser a segunda causa de morte entre adolescentes no mundo, seu impacto global é frequentemente invisível, tá? Seu impacto global é frequentemente invisível. Diante do aumento observado das taxas de incidência de HIV, são necessárias novas estratégias de prevenção. Então, um textinho pequeno que vai resumir mais ou menos a discussão ali. Não vai trazer muitos detalhes da pesquisa, mas vai trazer a discussão geral, fazer uma análise de como é a situação. E aí vem os itens aqui, ó. Então ele vai falar bem assim: de acordo com o texto, a alta incidência de AIDS em jovens na faixa etária de 10 a 19 anos é um dado que leva à conclusão de que essas pessoas estão iniciando sua vida sexual cada vez mais cedo. E aí, pessoal, o que vocês acham? O que vocês acham? Ó, de acordo com o texto, a alta incidência de AIDS entre jovens na faixa etária de 10 a 19 é um dado que leva à conclusão de que essas pessoas estão iniciando sua vida sexual cada vez mais cedo. O que vocês acham? Errado, a Vitória colocou ali errado. Por que estaria errado, pessoal? Sempre que a gente coloca um item errado aqui, é importante a gente raciocinar assim. O porquê, né, que está errado. Se a gente considera que está errado, o que chama a atenção aqui que faz que a gente olhe e fale, não, isso aí não é verdade. Isso aqui não é verdade. O alto índice de AIDS se dá pela falta e educação sexual, não? Beleza, ó, já estamos amadurecendo aqui, né? Já estamos amadurecendo a discussão, né? Ó, a Vitória tá trazendo ali que acha que seriam por outras razões, né? Mas o que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte, pessoal. O que eu grifei? O que eu grifei aqui de verde? O que eu grifei de verde aqui? Vocês estão vendo o que eu grifei? Ah, Vitória, então aqui você já, né? Cuidado, pessoal, cuidado. Muitas vezes você bate o olho nisso aqui e você vai trazer o seu senso comum, a sua visão de vida, a sua leitura do que acontece lá fora. A questão, quer saber o que você sabe? Quer saber a opinião lá, o geralzão, o senso comum? Não, ela quer saber o que tá aonde. Hã? No texto. O texto tem que estar falando isso que ele falou. Se o texto não estiver falando isso, tá errado. Por mais que você saiba, acho que é isso mesmo e tal, é isso mesmo, concordo, no Brasil é assim mesmo. Mas no texto tá falando isso? Se não estiver falando isso, não tá certo. Né? Então, cuidado, pessoal. Questão de interpretação e compreensão de texto. Essa aqui é uma questão de compreensão de texto. Tem que estar no texto. Se não estiver falando isso no texto, não tá certo. Só que a gente lê e já vai puxando da nossa cabeça o que a gente já conhece. E a gente corre o risco de errar uma questão dessa. Vocês conseguiram entender a lógica aqui? Vocês conseguiram entender o que eu quero colocar para vocês? Cuidado com essas questões que fala assim, ó, de acordo com o texto. Não extrapole o texto. Para você extrapolar o texto, tem que ser aquela questão assim, ó, infere-se. Vocês já ouviram isso aí? Infere-se. Tem questão que começa assim, né? Infere-se do texto que... O infere-se, ou alguma coisa associada a isso, você pode extrapolar. Você pode pensar assim, o texto jogou aquilo, mas dali eu consigo deduzir tal coisa. Não está claro no texto, mas eu consigo deduzir. Isso é o infere-se, aí você extrapola o texto. Aqui, quando ele fala bem assim, no texto, é no texto. De acordo com o texto, é de acordo com o texto. O texto tem que estar te falando isso. Ok? Você vai ter que buscar essa informação no texto. Se não tiver lá, tá errado. Beleza, beleza? Então, o texto está falando
De acordo com o texto, a alta incidência de AIDS em jovens na faixa de 10 a 19 anos é um dado que leva à conclusão de que essas pessoas estão iniciando sua vida sexual cada vez mais cedo. Primeiro, o texto dá a entender que os jovens estão começando sua vida sexual mais cedo? Em nenhum momento eu vi isso no texto. Em nenhum momento eu vi isso aqui. Ele não está falando, e ainda assim, eu não consigo deduzir isso. Mesmo que eu fosse deduzir, em nenhum momento eu consigo ter aqui alguma coisa que me leve a crer que está aumentando. Por quê? Primeiro, HIV se pega somente por relação sexual? Não. Eu posso pegar pelo uso de drogas, né? Injetáveis aí, compartilhamento de seringa, eu posso pegar dessa maneira. Então, não é só essa forma de contágio, né? Então, assim, para o texto colocar, né? Não, então, se nessa faixa está aumentando, é porque eles estão começando mais cedo. Não, em nenhum momento, e nem dá margem para eu pensar isso, né? Nem dá margem para eu pensar isso. Segundo, no texto aqui, está falando que essa é a faixa etária de 10 a 19, é que é a que mais tem HIV? Não está falando. Aqui não está falando que é essa faixa etária que mais tem, tá? Ele está dizendo que em adolescentes são problemas graves e ainda pouco visíveis no campo da saúde. Esse percentual que ele traz é o percentual de contaminados, dos adolescentes contaminados? O Ruth também, né? E pode ser hereditário, pode também. Então, assim, tem outras, né, Ruth? Tem outras maneiras. Não é só pela relação sexual, pode ter outras maneiras também. Então, quando o texto já vai categoricamente falando, não, então eu consigo concluir que é porque o pessoal tá tendo relação mais cedo. Não, de jeito nenhum. E olha só, os percentuais que ele traz aqui também, ó, ele traz percentuais pra gente. Esses percentuais que ele trouxe é da população brasileira nessa faixa ou é da população contaminada nessa faixa? Porque lá no item parece que ele dá a entender que essa faixa é a faixa contaminada, né? Então tem até isso também, ó. Ele meio que tenta colocar pra gente que a grande maioria tá ali nessa faixa e tal, e que são aqueles números que ele trouxe, e não é bem assim, né? Então, assim, primeiro, o texto não faz com que a gente traga essa conclusão. Segundo, não é só por relação, tem outras maneiras. Então, ele fugiu, ele extrapolou demais aqui, ó. Ele extrapolou bastante aqui pra gente, né? Logo, esse item aqui, ó, tá errado, tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu apagar aqui. Só que detalhe, olha o número dessa questão. Essa questão aqui é a questão 71. 71. Hora dessa aqui, você já tá cansado. Porque você já tá caminhando pro final da prova, né? E aí, para você escorregar no item desse aqui, é daqui para ali, né? Para você escorregar e cair nele aqui, é daqui para ali. Então, cuidado, viu, pessoal? Essas questões que falam assim, ó, de acordo com o texto e tal, cuidado se o item tá fugindo demais, tá? Se ele estiver fugindo demais, ele estiver extrapolando, cuidado, fique com o pé atrás. O Sebrasp é meio bipolar com isso aqui, tá? Às vezes ele põe de acordo com o texto e ele aceita a extrapolação, mas não é a regra. Ó, 72. Assinale a opção que apresenta a informação correta a respeito das IST, né? Aqui ele vai trazendo, ó. Infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, olha, assinale a opção que apresenta a informação correta a respeito das IST conforme o texto. Conforme o texto. Aí vamos lá, o que ele trouxe pra gente aqui? Letra A, vamos ver se o que bate com o texto. Letra A. O grupo formado por jovens com idade entre 19 e 24 anos corresponde à faixa populacional mais expressiva no Brasil e apresenta taxas crescentes de incidência de HIV/AIDS. É isso que o texto está dizendo pra gente? O que vocês acham dessa letra A? É isso que o texto está dizendo pra gente?
Ó, o grupo formado pelos jovens, né? O grupo formado pelos jovens de 24 corresponde à faixa populacional mais expressiva. Vamos lá, vamos voltar lá. Ele fala bem assim, ó, a população brasileira na faixa de 10 a 19 é expressiva. Ele fala que 10 a 19 é expressiva e ele fala que quando somada até 24 já dá 26,7% da população. Então quer dizer o seguinte, de 10 a 19 é expressiva e quando eu somo com 24 vai ficar mais expressiva ainda. Mas não é de 19 a 24. Então seria de 10 a 24, que seria muito expressivo, né? E não de 19 a 24, tá? Deixa eu ver o que a Ruth falou. Quando pergunta de acordo com o texto e sobre o trecho que prova disponibilizou, sobre o texto original. Sobre o texto que ele disponibilizou. Sobre o texto que ele disponibilizou. Só sobre o trecho, né? É claro que dependendo da questão, por exemplo, se é uma questão de obra, lá igual, por exemplo, do teatro lá, do Brecht, né? Às vezes ele pode cobrar uma coisinha ali, que se você tiver a noção do texto completo, você consegue responder com mais segurança. Mas aqui são questões que meio que ele está se prendendo ao trecho disponibilizado, tá? Ele está aqui preso ao trecho disponibilizado. E eu acho muito difícil que o texto original mude o gabarito, né? Porque senão ele vai separar um trecho que não tem nada a ver com o que o resto está dizendo. Então, assim, eu acho que aqui tanto faz, né? Mas a gente tem que olhar o trecho que ele deu. Eu foco no trecho que ele me deu. Mas com certeza o trecho completo, ele vai estar alinhado com o que está escrito aqui. Tá? Ele não vai contrariar o que está escrito aqui. Tá? Então, veja. Qual que é o problema que eu percebo nesse item? Ele falar que da faixa de 19 a 24 é a faixa mais expressiva. Primeiro que ele nem usa esse termo mais expressivo. Ele usa o expressivo. Mas ele usa o expressivo para qual faixa? Ele usa o expressivo para a faixa de 10 a 19. De 10 a 19. Se de 10 a 19 é expressivo, quando eu acrescento e vou até 24... Então é de 10 a 24 que seria mais expressivo do que de 10 a 19, né? Então eu já vejo um problema aqui, ó. Ele não fala que de 10 a 19 é mais expressivo, né? E que apresenta taxas crescentes. Ele falou que tem taxas crescentes aqui. Em algum momento ele fala que tem taxas crescentes? Eu acho que não, né? Ele fala que é um problema, que fala que é um desafio. Fala que é frequentemente invisível, fala que é pouco visível no campo da saúde, fala que adolescentes, né, isso nos adolescentes são problemas graves, mas ele não está falando aqui nesse trecho que apresenta taxas crescentes, né? Ó, perceba, ele não está falando isso. E como a gente está aqui, ó, conforme o texto, né? Então não pode ser a letra A, né? Letra B. A contaminação por IST é notadamente tímida pelos jovens brasileiros em razão da educação sexual prestada pelo sistema público e privado de ensino. Quem falou isso agora há pouco? Quem é que falou isso aqui agora há pouco? Foi a Vitória, né? A Vitória até usou isso como exemplo, né? Que poderia ali, né? Seria a falta disso poderia aumentar, né? A incidência, né? Ó, a contaminação por IST é notadamente tímida pelos jovens brasileiros, ou seja, quase não tem, né? Em razão da educação, olha que interessante, né? Em razão da educação sexual prestadas pelo sistema público e privado de ensino, que abrange posturas e práticas de autocuidado e segurança nas relações sexuais para o grupo etário. Né? Isso aqui é verdade? Isso aqui é verdade? Há esse tipo de trabalho aqui sistemático no sistema público e no sistema privado de ensino? Na escola pública vocês têm orientação sexual, educação sexual? Eu nunca vi. Quando eu fiz ciências no ensino fundamental, a professora trazia para dentro da disciplina.
Mas ainda assim é uma coisa bem sutil, né? Você não tem uma disciplina para isso, né? E a Vitória, só para prevenir a gravidez. Fica mais nesse campo de ensinar o uso do preservativo, prevenir gravidez e tal. No máximo isso aí, né? Bem pouco. Vocês estão vendo o que a questão está falando? A questão está falando que no sistema público e privado de ensino, né, você tem ali posturas e práticas de autocuidado, segurança nas relações para esse grupo etário. Então, assim, a contaminação por IST é notadamente tímida pelos jovens. Ele está dizendo que tem pouca contaminação nos jovens porque você tem educação sexual nas escolas públicas e privadas. Isso é verdade? Se a gente fosse extrapolar o texto, isso é verdade? Na minha opinião, não muito, tá? Mas ele quer de acordo com o texto. Veja que ele quer aqui de acordo com quem? De acordo com o texto. Pessoal, o texto está falando isso de educação sexual na escola? O texto está falando que é tímida a contaminação e que em razão disso, né? Ele está falando isso, né? No texto? Não, o texto não menciona, né? O texto não menciona essa questão de escola, que esse trabalho é feito na escola e por isso que os casos estão pequenos, né? Quase não tem casos e tudo mais. Ele não fala, ó. Ele fala o que aqui? Que são pouco visíveis na rede pública, né? São poucos visíveis no campo da saúde, né? O que mais que ele fala? Frequentemente invisível, né? Segunda causa de morte, ou seja, é a segunda causa de morte no mundo e seu impacto global é frequentemente invisível, ou seja, não há uma divulgação massiva do impacto disso, a gente não tem compreensão que é a segunda causa de mortes ali no mundo, né? Então a gente não tem isso. E aí ele fala, ó, são necessárias novas estratégias de prevenção, né? São necessárias novas estratégias, mas ele nem cita quais são. Ele nem fala quais são, né? Ele não fala quais são. Então, pessoal, não pode ser essa B, né? Essa B aqui é a mais errada de todas, né? É a mais errada, né? Letra C, pessoal, letra C. A criação de novas estratégias de prevenção de IST, como HIV/AIDS, para adolescentes, tema frequentemente ignorado nas políticas públicas, né, de saúde pública, é demanda atual. Então ele está falando, a criação de novas estratégias para adolescentes é tema frequentemente ignorado e é demanda atual. Ó, a Ruth já mandou o C ali, ó. C de certo ou C de letra C? Ou C dos dois? O que é aqui, Ruth? C de certo, de C dos dois, C de correto, C de gabarito. Olha só. Vamos para a letra D, né? Vamos ver a D, né? Que essa aqui ficou interessante, né? Vamos ver a letra D primeiro? Vai que a D tá melhor, né? Vai que a letra D tá melhor. Ó, a Vitória falou que só pela letra D já dá para ver que é a C. Então vamos lá, vamos na D. O diálogo familiar a respeito de sexualidade é notadamente presente na sociedade brasileira. Vou dar até risada nisso aqui, né? Então, é notadamente presente na sociedade brasileira. Ô, Sebrasp, aqui você facilitou a nossa vida, ué. Aqui. Se eu falei mal do Sebrasp, eu não me lembro. Se eu já falei mal do Sebrasp, eu não me lembro. Olha que beleza aqui, ó. Né? Olha aqui. Errado, né? Primeiro, o texto não fala sobre isso, né? Segundo, a gente sabe que isso aqui não é a realidade de 100% das famílias, né? Talvez nem de 30%, né? Então, qual que é a correta? Letra C. Letra C. Tá? Pessoal, eu precisava ter lido esse texto? Eu precisava ter lido esse texto antes? Eu precisava ter estudado essa obra antes? Não. Porque aqui foram questões, na verdade, mais de interpretação e compreensão do texto, né? Eu não estou dizendo que vocês não têm que ler. Eu estou dizendo que vai ter um monte de questão que vai ser só interpretação de texto, tá? E aí você não pode escorregar,
Você não pode escorregar nisso, né? Tem que tomar cuidado para não cair nas pegadinhas da banca. Vocês viram aqui, né? Que foi de boa, não foi? Tranquilo ou não foi essa parte? Tranquilo ou não foi aqui? De boa ou não de boa? Foi de boa, né? Eu achei essa prova do PAS 3 aqui uma das mais fáceis que eu já vi. Eu achei uma das mais fáceis que eu já vi. Muito tranquila essa parte de DST aqui, de AIDS, né? IST. Essa parte da Frida também. Tranquila. Tirando essa questão aqui de atualidades, que talvez a pessoa não poderia saber. A do Bembe, da necropolítica, tirando o 68, os outros acho que dava para fazer, dava para resolver. Talvez a 70, que era de gramática, de formação de palavras aqui, poderia gerar uma dificuldade para o candidato. Mas o 69, de boa, dava para deduzir, né? Tomara que a nossa seja desse... Tomara, né, Ruth? Tomara que seja aí. Então é isso, pessoal. Fizemos aqui essa página praticamente toda, né? Só faltou uma questão, que é essa página 6 da prova. Ó. Fizemos a página 6 todinha da prova. Nós já estamos aqui na metade da prova já, né? Vamos fazer essa prova aí quase toda, né? Ah, dá para fazer mais uma. Vamos lá, vamos fazer mais uma aqui, só para fechar? Olha só. Vamos ver, eu quero ver se vocês estão bem de biologia, hein? Quero ver se vocês estão bem de biologia. Olha só. Malditos cromossomos. Eles trouxeram aqui a música, né? Malditos cromossomos. E aí eles colocaram bem assim, 73. Eu vou fazer só o 73 aqui. 73, ó. Considerando as características físicas, como a cor dos olhos, e as psíquicas, como comportamento socioafetivo, são exemplos de características fenotípicas de um indivíduo. Então ele falou as características físicas. Então, ó, características físicas, como cor dos olhos, e psíquicas, como comportamento socioafetivo, são exemplos de características fenotípicas de um indivíduo. Vocês já devem ter estudado genética no andar da carruagem, já no final do ano, vocês já devem ter estudado genética, né? Leis de Mendel, já estudaram, não estudaram? Fenótipos, né? Genótipos e tal, aquela coisa toda lá, já estudaram, né? A Vitória disse que está vendo agora. Aqui o candidato precisava saber o que é o fenótipo, tá? O que são características fenotípicas do indivíduo? Ele deu exemplos, ele deu 2 exemplos, ele quer saber se esses 2 exemplos são características fenotípicas do indivíduo, tá? E aí, pessoal? Vocês acham que tá certo ou tá errado? E aí, certo ou errado? Pessoal, o que é o fenótipo, né? O fenótipo vai ser assim, vai ser o gene, né? As características genéticas, mais o que, pessoal? O ambiente, né? Não é isso? O fenótipo não é o genótipo mais o ambiente? Então, ó, o fenótipo aqui, ó, serão as características de herança genética mais o ambiente, né? Que o ambiente pode influenciar algumas alterações, né? Então, item correto, né? Fenótipo é genótipo mais ambiente. Gene mais ambiente, fenótipo, características observáveis. O que são as características fenótipas, pessoal? Características observáveis no indivíduo, tá? Seja pela genética, né? Seja pela herança genética, seja pelo ambiente, né? Que a gente consegue detectar ali em razão disso tudo. Beleza? Ele trouxe um exemplo de cada perguntando o que era. A gente sabia, né, que malditos cromossomos eles iam cobrar genética. Essa música até pode aparecer de novo na prova de vocês, porque ela serve para trabalhar todas as leis de Mendel ali, toda a teoria, cruzamento genético, essas coisas todas vocês conseguem estudar só por essa letra da música aqui, né? Só por essa música aqui, ela vai trazer essas discussões. Mas aqui eu vou fazer só o 73 com vocês, tá? Beleza, beleza? De boa, né? Aqui precisava saber o que era fenótipo. Sabendo o fenótipo, matava a questão. Questão bem simples, né? Show de bola? Fechou?
Essa questão deles exemplificar fenótipo, características genéticas, isso eles adoram cobrar. Na prova passada, eles cobraram muito isso logo de cara. Nos primeiros itens da prova foram itens que eles cobraram genética, essa questão de exemplo e tal, como é que funciona. Esses conceitozinhos básicos das leis de Mendel lá e da genética, eles cobraram muito no começo da prova, lá em 2019. Nessa prova de 2020, eles já cobraram mais pra frente, né? Mas sempre tá lá, pessoal, às vezes as mesmas coisinhas, né? O Douglas perguntando se caiu mais genética ou ecologia. Caiu mais genética. Pelo que eu vi aqui, caiu mais genética, o Augusto. Eu não contabilizei muito aqui, não, mas pelo que eu vi, ó, de genética, nós tivemos 1, 2, 3, 4. Aí, 4 itens aqui só de genética, mas aí eles cobraram aqui o RNA aqui do Covid, né, da Covid, logo na sequência. Eu quase não vi questões aqui de ecologia. Quase não vi questões de ecologia aqui, não. Foi genética mesmo. Quase não tava. Dessa vez eles não trouxeram muita ecologia. Na verdade, eles andam trazendo mais ecologia lá no segundo ano, né? Eles estão deixando muito pro PAS 2, essa questão de ecologia, mais pro PAS 2 ali. Tá certo? Então, beleza. Obrigado aí mais uma vez pela participação de vocês, né? No próximo encontro aí a gente segue resolvendo a prova. E a gente avança. Vamos resolver essa prova aqui, praticamente aqui, o máximo que a gente der conta dessa prova, né? E aí a gente zera essa prova, depois a gente parte para as outras obras que vão ficar descobertas aí. Então eu vou dar prioridade por essas obras que estão na prova, e aí o que não estiver na prova a gente estuda depois. Valeu, obrigado a todos vocês, boa semana, feriado aí, tudo mais, e até o próximo encontro. Tchau, valeu!